No final do ano passado, a Irlanda. E é num contexto difícil para as famílias que a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas assinala hoje 15 anos de existência. A nossa convidada, Ana Cid Gonçalves, secretária-geral desta associação. Ana, viva, muito boa tarde. Boa tarde. Continuamos em Portugal, estamos a ficar cada vez mais velhos, todos os anos a situação vai se agravando. O que é que falta fazer para mudar a naturalidade em Portugal? Falta ter... Quase tudo? Falta muita coisa. É uma questão cultural, mas as políticas também fazem cultura. E a verdade é que nós temos tido um conjunto de políticas que agravam a visão em relação à família que existe e, portanto, temos que alterar essas políticas. Temos que ter, nomeadamente, em conta políticas que olhem para aquilo que são os encargos de uma família com filhos e que tenham isso em conta nos vários âmbitos. Que olhem para aquilo que é uma vida cotidiana, em termos de conciliação entre trabalho e família, de uma vida com filhos, e que tenham isso em conta. Uma família com filhos que é altamente penalizada nos dias que correm. Altamente penalizada. Basta ter um filho para ser penalizado. Quanto mais filhos se tem, mais penalizado se é. E isto é que tem que ser realmente, rapidamente alterado. Mas isso é um bocado utópico, não acha? Não acho. Acho que temos a experiência de vários países europeus que já têm um trabalho nesse campo. Por exemplo, qual é o país? O país, para nós, referência... O país bandeira é a França. Porquê? Porque tem um conjunto de políticas muito transversais que o que fez foi dar liberdade a cada família para ter o número de filhos que deseja. E, portanto, que têm que ser políticas que vão desde a saúde, à educação, à fiscalidade, mas em campos concretos, para que as pessoas percebam aquilo que os franceses estão a fazer? Então, logo, em termos financeiros, os franceses, por exemplo, em termos de fiscalidade, têm uma leitura não só vertical do rendimento, e, portanto, quem mais ganha, mais paga impostos, quem menos ganha, menos paga. Mas têm uma leitura transversal. Ou seja, aquele rendimento quantas pessoas sustenta. E isso é tido em conta, nomeadamente para o cálculo da taxa, que é o que não acontece em Portugal. E isso é muito significativo. Eu posso lhe dar o exemplo de uma família nossa, que em Portugal era considerada rica, a mãe era um quadro do Banco de Portugal. Por exemplo, ela em Portugal pagava imenso de impostos, só que tinha muitos filhos e, portanto, a vida deles era difícil no cotidiano. Era difícil, embora a mãe ganhasse bem, o pai não trabalhava e, portanto, era uma vida difícil. Em França, eu posso lhe dizer que ela ganha cerca de 3 vezes mais e paga 1/6 dos impostos que pagava em Portugal. E, portanto, aqui há uma política claríssima que não é uma política de benefício, é uma política de olhar com equidade e justiça para aquilo que são os rendimentos daquela família e para a tratar com essa equidade e justiça. Depois, também existe na generalidade dos países europeus, não sei se será viável nesta altura para Portugal, parece-me difícil, mas aquilo que existe é uma política chamada de família, ou seja, uma leitura universal, é um tratamento universal de todas as famílias. Em Portugal, o abono de família é uma prestação assistencial, só as famílias com menos rendimentos é que a recebem. Eu posso lhe dizer que na generalidade dos países europeus não é assim que acontece. O abono de família é uma prestação universal, independente dos rendimentos, toda a gente recebe o mesmo e, por norma, quanto mais filhos se tem, maior o valor unitário do abono de família. E esse era o caminho que ajudava para, na vossa opinião, da associação? Também, para além disso, as questões da saúde, as questões da educação, todas essas questões, o que é preciso é tornar a vida mais fácil, neste momento da vida, para uma família que tem filhos, é muito difícil em Portugal. E é uma situação que acontece quando se tem filhos a cargo. Portanto, isto não é uma leitura que tem que ser feita entre quem tem filhos e entre quem não tem. Mas é uma realidade que quem tem filhos a cargo, quem tem dependentes, tem esse conjunto de despesas, tem essa realidade cotidiana da sua vida que tem dificuldades e que precisa de ser olhada tendo em conta essas dificuldades, essa realidade muito concreta. E, portanto, isso é fundamental olhar para isso dessa forma e, portanto, encontrar esse conjunto de soluções que vão desde as questões da educação de prioridade dos irmãos nas escolas, vão desde as questões dos horários laborais. Mas isso já não existe, essa prioridade? Essa prioridade foi desconsiderada, portanto já não está já valeu e agora já... Já valeu e vale menos agora. E é muito importante porque nós tivemos, por exemplo, no início deste ano escolar, várias famílias com 3, 4, 5 filhos que tinham, às vezes, que levar os filhos a 3 escolas diferentes. Isto é dificultar a vida das famílias. Claro. E, portanto, todos estes países que já têm políticas de família neste sentido de considerar aquilo que é a realidade cotidiana, isto não acontece. Portanto, tem que ser criados este conjunto de soluções, muitas delas nem têm qualquer encargo financeiro. Uma muito claríssima, uma muito clara é a questão dos manuais escolares.
Nós gastamos imenso dinheiro em manuais escolares, não há necessidade nenhuma. A grande maioria dos países europeus faz o reaproveitamento dos manuais escolares, portanto é uma despesa que não existe nem para as famílias nem para o Estado e pode ser uma medida muito importante para aliviar a sobrecarga financeira que as famílias têm com os filhos. Aqui há só exemplos pontuais e eventualmente há algumas autarquias que têm medidas deste género, não é? Sim, há muitas autarquias que estão a fazer um trabalho muito interessante, algumas com alguns resultados. Claro que, sendo só as autarquias, não havendo medidas a nível nacional, é mais difícil ver esses resultados nas autarquias. Se houver uma política concertada de Estado Central e autarquias, o impacto será muito superior, obviamente. Mas há autarquias com um trabalho muito interessante. Agora, continua para nós a ser uma dificuldade, já estamos a caminhar no sentido de mostrar esta realidade, que há uma lógica de que as famílias numerosas estão a ser beneficiadas, o que não é verdade de todo. Por exemplo, na questão da água, a água é mais cara, o copo de água às vezes é mais caro 2 ou 3 vezes. Que tipos de apoios é que, por exemplo, os associados da Associação das Famílias Numerosas têm coisas simples do dia-a-dia? Têm alguns apoios? Temos alguns que nós tentamos negociar, portanto, inverter estas penalizações que existem sobre as famílias. É um trabalho que temos feito e que beneficia todas as famílias numerosas. Às vezes até beneficia as famílias que têm só 1 ou 2 filhos. E, por exemplo, a questão da água é uma questão muito importante. Neste momento, em muitos municípios ainda, a água, o copo de água, a unidade de copo de água, custa 2 ou 3 vezes mais cara do que para uma família mais pequena, custa 2 ou 3 vezes para uma família numerosa mais cara. E, portanto, o que houve que fazer foi construir tarifários que tenham em conta o consumo per capita e não o consumo global da habitação. E neste sentido, às vezes aquilo que se diz é a água ali é mais barata para as famílias numerosas. Não é verdade. A água é ao mesmo preço. E, portanto, as famílias numerosas não querem quaisquer benefícios ou privilégios, querem apenas equidade e justiça. E em muitos municípios o que está a ser feito é exatamente remover algumas penalizações que existem e, portanto, repor essa equidade e justiça. Mas há muita coisa que os municípios podem fazer, desde logo, por exemplo, criando bilhetes de família nos transportes, criando condições de acesso a museus, a cultura também é muito importante. Quer dizer, há um conjunto muito alargado e nós temos vindo a fazer um trabalho muito importante no Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que olha para uma série de áreas, os transportes, os serviços básicos, a educação, a saúde, maternidade e paternidade. E, portanto, propõe um conjunto de soluções que são elas próprias também construídas com a ajuda dos municípios. E tem vindo a ser feito um trabalho muito interessante pelo Observatório e pelos municípios e acreditamos que com a continuidade deste trabalho também vamos começar a ver cada vez mais resultados. O Primeiro-Ministro, aqui há uns tempos no Congresso do PSD, falou também nesta questão da natalidade, prometeu apresentar um plano de incentivo à natalidade. Já foram ouvidos? A primeira pergunta e a segunda, o que é que espera deste plano? Eu faço parte da Comissão, fui convidada a fazer parte e, portanto, espero dar um contributo que resulta da minha experiência de trabalho já de mais de 10 anos neste campo. Nós temos algumas expectativas e penso, aliás, a Associação vinha a dizer há muitos anos, enquanto não se reconhecesse que isto era um problema, não era possível encontrar uma solução. Neste momento já se reconhece que é um problema e reconhece que é um problema e que tem solução. E isso é fundamental. Enquanto não se reconhecesse isto, não era possível dar passos. E, portanto, este primeiro passo dado, o assunto estando na agenda política, as pessoas percebendo que realmente o que estamos a falar não é de criar benefícios e privilégios, mas é de criar equidade e justiça para com as famílias com filhos. E percebendo que a natalidade é um problema muito grave para Portugal, mas que ao mesmo tempo também pode ser uma oportunidade. Porque já temos vários casos de vários países que conseguiram aumentar a natalidade e conseguiram por essa via crescimento económico. E pode-se conseguir crescimento económico por essa via. Por essa razão, nós temos, posso dizer que temos um congresso, organizamos este ano em Portugal, em setembro, o Congresso Europeu de Famílias Numerosas e, por exemplo, vem a Portugal um senhor que tem vários livros publicados no MIT Press, que é o Martin Verding, e que ele mostra claramente que cada euro gasto numa criança tem um retorno muitíssimo superior. E, portanto, se nós conseguirmos, não se trata de um gasto, trata-se de um investimento. E trata-se de um investimento que às vezes se pensa, é um investimento, mas é um investimento a longo prazo. Isso só se vai ver mais tarde. Não é verdade. A partir do momento em que cada criança renasce, ainda antes de nascer, precisa de um conjunto de bens e serviços que fazem
girar a máquina, criar crescimento económico. E, portanto, temos que ver isto como uma oportunidade e conseguir realmente mudar as políticas e dar liberdade às famílias para terem o número de filhos que desejam ter. Porque as famílias querem ter mais filhos. Que não existe hoje em dia. Não existe. Essa Tem um liberdade não estudo existe. que diz que... Temos um estudo que... conclusão é que chegaram? Que as famílias desejam ter, em média, mais de 2 filhos, portanto, 2,3 filhos por mulher é aquilo que as famílias querem ter, sendo que para renovar as gerações são necessários apenas 2,1. Portanto, nós temos condições, temos aqui uma grande margem de manobra, estão a nascer cerca de 1,28 filhos por mulher. Se as mulheres querem ter cerca de 2,3, temos aqui uma margem de manobra muito grande para trabalhar. Haja as condições de equidade e justiça para permitir dar verdadeira liberdade a cada pessoa para ter o número de filhos que deseja ter. Ana, falou há pouco dos exemplos lá de fora, que vêm de fora e que defende como bons exemplos para ajudar a resolver o problema desta questão da natalidade. E há também muitas famílias portuguesas que são obrigadas, de facto, a deixar o país, pelas mais diversas razões, nomeadamente até pela questão do desemprego. Que informações é que tem, que tipo de apoio é que a Associação tem prestado às famílias, nomeadamente as numerosas que têm partido para fora? Nós temos disponibilizado alguma informação sobre aquilo que são as condições de apoio à família em cada um dos países. As famílias procuram oportunidades de trabalho. Às vezes temos apoiado, temos posto em contacto, muitas vezes, famílias que querem partir com famílias que estão em alguns países hipótese de destinatários. Portanto, há família que diz, eu estou a pensar, não sei se é de ir para a Alemanha ou para a França. Mas o que é que tem acontecido mais? É mais o pai e a mãe que vão e ficam os... Há de tudo. Há de tudo? Não há assim muitos pais e mães fora, eu não tenho dados. Aparece-nos de tudo em situação mais ou menos equilibrada. Ou seja, aparecem-nos sobretudo, quem sai são sobretudo os pais, as mães menos. Mas já nos aconteceu alguns casos de mães. Este caso que lhe estava a dizer, por exemplo, da família que está em França, foi a mãe que partiu primeiro e depois foi a família a seguir. Acontece muito isso, irem primeiro o pai ou a mãe e depois irem o resto da família vai mais tarde, mas temos um número muito crescente, muito significativo de famílias a sair, em que sai a família toda. E realmente temos procurado, sempre que nos é solicitado, obviamente, pôr em contacto com famílias que já estão nesse país e que podem ser úteis, quer na ajuda para ajudar a encontrar trabalho, quer para ajudar a perceber, encontrar habitação, ajudar a perceber o contexto dos apoios que existem locais para a família imediatamente se perceber como é que se vai enquadrar, perceber o que é que pode beneficiar, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer para poder integrar-se mais facilmente. Muito bem, Ana Cide Gonçalves, agradeço os seus comentários, a sua análise, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.